Nosferatu é um filme de terror e mistério que conta a história de um advogado que, para ganhar uma promoção e dar uma vida melhor à sua esposa, é enviado à Transilvânia para vender uma propriedade para um velho conde. O problema é que o advogado só não sabia que o conde era ninguém mais que o vampiro Nosferatu. Aproveita e já deixa seu like, assim eu trago mais vídeos para vocês. Então, bora pro filme! Começamos o filme na Alemanha, conhecendo Thomas, um advogado recém-casado com Ellen, que faz uma oração desesperada para que alguma divindade a ouça, seja ela qual for. Neste momento, um espírito surge se comunicando com Ellen, dizendo que ela o despertou e que ela não pertence ao mundo dos vivos. Anos depois, Ellen acorda e recebe uma notícia que Thomas recebeu uma promoção, mas para ganhar, precisa fechar uma venda exclusiva. Horas depois, Thomas chega no escritório e recebe todas as instruções de seu chefe para vender uma propriedade para um conde muito rico chamado Orlok. Thomas aceita a missão e volta para casa, para avisar Ellen que, em desespero, pede que Thomas não vá e fique com ela, pois está tendo sonhos estranhos. Porém, Thomas diz que precisa ir para dar uma vida melhor a Ellen. Mais tarde, Thomas e Ellen vão até a casa de um amigo chamado Frederick para contar as boas e se despedir, enquanto Ellen brinca com as crianças e conversa com Anne. Horas depois, Thomas e Ellen resolvem passar a noite na casa do amigo, e Ellen corta um pedaço do cabelo, colocando em um amuleto para que Thomas nunca esqueça durante a viagem. Paralelo a isso, vemos que o chefe de Thomas realiza um ritual macabro, em nome de um demônio, entregando sua alma e jurando servidão eterna. Na manhã seguinte, Thomas se despede dos amigos e deixa Ellen sob os cuidados de Frederick, prometendo voltar em 6 semanas. Em seguida, depois de cavalgar por horas, Thomas chega a uma vila de ciganos, pedindo por hospedagem. E ao saber do destino de Thomas, os ciganos avisam que Thomas deve se afastar do conde, pois ele influencia a mente, tornando difícil distinguir o que é real. Determinado a cumprir sua missão, Thomas ignora o aviso e oferece mais dinheiro para receber a hospedagem. Mais tarde à noite, Thomas vê uma moça e um cavalo, sendo levada para uma floresta. Porém, o cavalo para com medo, se recusando a passar por cima de uma tumba. Neste momento, os ciganos encontram o corpo de um vampiro, então uma estaca é enfiada em seu peito. Porém, Thomas grita e acorda com os pés cheios de lama, sem saber se foi um sonho ou real. Em seguida, Thomas não encontra mais nenhum cigano, nem seu cavalo, e sem desistir, Thomas decide continuar a viagem a pé. E quando já estava quase desistindo, Thomas chega a uma encruzilhada. Então, de repente, surge uma carruagem e, num passe de mágica, Thomas chega rapidamente até o castelo do Conde Orlok, onde é recebido por uma sombra que o acompanha até o salão. Logo em seguida, Thomas conhece o Conde Orlok, que de maneira bizarra causa pavor em Thomas, que mal consegue falar, tendo alucinações. Porém, rapidamente, o Conde pede para ver o contrato e exigir que Thomas assine também. No dia seguinte, Thomas acorda no chão confuso sobre a noite passada, e vasculhando uma saída no castelo, Thomas encontra um espelho e se dá conta de que o conde não é uma pessoa normal, já que foi mordido. Ainda procurando uma saída, Thomas encontra uma porta e, ao entrar em uma catacumba, acaba encontrando o corpo do conde descansando. E Thomas, vendo a criatura horrenda, decide acabar com sua vida. Mas Nosferatu acorda e entra na mente de Thomas, se alimentando dele mais uma vez. Enquanto Thomas era atacado, Ellen sofria com um ataque epilético, sendo sedada pelo doutor. No dia seguinte, Thomas acorda e, em desespero, foge pela janela, mas acaba caindo no rio, sendo encontrado dia depois por freiras, que ao curarem Thomas, lhe avisam de que ele está seguro na igreja, longe de Nosferatu. Paralelo a isso, o doutor é avisado de que um homem foi preso, pois estava feito louco matando ovelhas com as mãos e comendo os animais crus. E então descobrimos que o tal homem é o chefe de Thomas, que fica repetindo sem parar que seu mestre está chegando. Mais tarde à noite, o doutor, buscando uma cura para Ellen, comenta sobre um professor que teve na universidade, que era muito bom, porém foi expulso da universidade, pois ficou obcecado pelo estudo do ocultismo. Sem mais opções, o médico e Frederick vão procurar o professor Von Franz. Paralelo a isso, em um barco, Nosferatu se auto-envia para a cidade de Ellen dentro de uma caixa. No dia seguinte, Thomas, ainda fraco, decide ir embora o quanto antes para salvar Ellen. Enquanto isso, o professor visita Ellen e, ao conversar com ela, descobre que Ellen conseguia ver o futuro desde criança, prevendo a morte da própria mãe. E por conta disso, as pessoas começaram a se afastar dela. Então um dia, Ellen fez uma oração e clamou para que tivesse alguém do seu lado. E neste dia, Nosferatu despertou e perseguiu Ellen nos sonhos. Mas tudo piorou quando Ellen conheceu Thomas. Então, neste momento, ela entra em transe e o professor faz uma invocação,
descobrindo que quem a persegue é Nosferatu. Paralelo a isso, o barco que transporta Nosferatu aparece com vários tripulantes mortos, sendo atacado por Peste Negra, que vieram dos ratos que acompanhavam Nosferatu, que fez questão de matar todos os tripulantes ao se aproximar da cidade. Enquanto isso, o chefe de Thomas mata um guarda e foge. Thomas chega em casa e o barco de Nosferatu atraca no porto, liberando todos os ratos com a Peste Negra. No dia seguinte, a cidade já está cheia de doentes, e o professor desconfia que Nosferatu tenha ligação com a peste. Mais tarde à noite, Ellen acorda recebendo a visita de Nosferatu, que agradece por Ellen ter despertado ele e que agora eles estão ligados eternamente. Mas para que possam ficar juntos, Ellen precisa o aceitar por vontade própria. Ellen então se nega, mas Nosferatu dá um aviso, dizendo que se em 3 dias Ellen não o aceitar por vontade própria, ele irá matar Thomas e a cidade inteira. Ellen então acorda e se depara com o corpo de Anna sendo atacada pelos ratos da peste. No dia seguinte, Anna já doente delira na cama, e Frederick começa a se irritar com Ellen, expulsando ela e Thomas da casa. Paralelo a isso, o médico e o professor reviram o escritório do chefe de Thomas, encontrando o livro para fazer contato com Nosferatu. E os dois, procurando Frederick, explicam que para matar Nosferatu é necessário que ele volte para a terra onde foi enterrado, antes do galo cantar. Mais tarde, o professor volta a olhar o livro e descobre uma lenda onde uma moça ofereceu seu amor a Nosferatu e ficou com ele até o cantar do galo, se sacrificando em prol de uma vila. O professor então se dá conta de que agora existem 2 métodos para matar Nosferatu. Mais tarde, durante a madrugada, Anna acorda com os gritos de suas filhas e tenta acordar Frederick, que está totalmente sob a influência de Nosferatu. Anna corre para o quarto das filhas, mas encontra Nosferatu devorando as crianças, e Anna acaba morrendo também. No dia seguinte, Frederick se culpa pela morte da família, mas o grupo o convence que agora eles precisam se unir para matar Nosferatu. Então armam um plano de ir até o castelo de Nosferatu antes do amanhecer, cravar uma estaca em seu peito e o levar de volta para a terra onde foi enterrado pela primeira vez, antes do galo cantar. Porém, um tempo depois, Ellen chama o professor em particular, contando sobre os 3 dias que Nosferatu deu a ela. O professor então faz um acordo em segredo com Ellen para ela se sacrificar. Horas depois, Frederick não aguenta a culpa, procura o túmulo da família e se junta à esposa, morrendo também. Horas depois, o grupo segue o primeiro plano, indo até a tumba de Nosferatu, e ao cravar a estaca, se dão conta de que não era Nosferatu, e sim o chefe de Thomas. Neste momento, Thomas então percebe que isso era apenas uma distração. O professor então diz que tem que ser Ellen, que não há nada que Thomas possa fazer. E Thomas, em desespero, corre para encontrar Ellen, antes do amanhecer. Paralelo a isso, Ellen chama por Nosferatu, se entregando por vontade própria. Os dois começam um tipo de acasalamento horroroso, com Nosferatu sugando todo o sangue de Ellen. Enquanto isso, Thomas corre junto ao amanhecer. Voltamos então para Nosferatu, que tenta deixar Ellen, mas percebendo que o galo ainda não cantou, Ellen, quase sem forças, pede que ele fique mais um pouco. Logo depois, o galo canta e Nosferatu finalmente morre nos braços de Ellen. Neste momento, Thomas chega segurando a mão de Ellen nos seus últimos suspiros, terminando assim o filme. E aí, o que vocês acharam do filme? Confesso que esperava mais, mas depois de tantos filmes, fica difícil se surpreender. Lembrando que a minha voz está horrível porque eu estou com gripe. Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Eu sou a V e nos vemos no próximo filme. Tchau! E se você quiser ajudar a manter o canal vivo, considere fazer parte do nosso clube e seja um membro aqui do canal.